E aí, vocês estão bom, Enem? Aqui é o Casca da Bora Pro Digital e hoje a gente vai falar um assunto importantíssimo para o seu Instagram. A gente vai falar como você pode aumentar as visualizações e aumentar o engajamento nos stories do seu Instagram. Ali é onde a audiência está mais quente com você, está mais próxima de você. Então é muito importante que você saiba como manter, aumentar as visualizações e aumentar o engajamento, as pessoas troquem conversa com você ali e também respondam suas enquetes, respondam suas caixinhas de perguntas. Se você quer saber como fazer isso, assiste até o final desse vídeo. Então se liga que no final desse vídeo a gente vai dar uma dica muito foda que vai aumentar mais de 30% das suas visualizações. A gente fez testes aqui e foi isso que aumentou nos nossos perfis. Antes de tudo, não esquece, deixa o like aqui no canal, se inscreve aqui embaixo que a gente gastou horas para fazer esse vídeo. Então se ele vai te ajudar de alguma forma, tá te ajudando até aqui, deixa o like e se inscreve lá. Fechou? Bora pro vídeo. Antes de tudo, você precisa entender como o Instagram funciona, como o algoritmo funciona para ele entregar uma boa experiência para o usuário e para você, criador de conteúdo, criar uma boa experiência para quem te acompanha. Muita gente reclama, diz assim: Pedro, minhas visualizações caíram demais, meu engajamento caiu demais, ninguém me responde. Isso realmente acontece em alguns perfis. A gente tem que entender que o Instagram, que é do Facebook, eles são uma empresa. O objetivo deles é ter lucro. E como que eles têm lucro hoje? Eles têm lucro vendendo anúncios, espaços nos stories, no feed, para empresas anunciarem seus produtos e serviços ali. Então a gente tem que entender que o que o Instagram e o Facebook quer é que mais pessoas passem mais tempo no Instagram para que o usuário consuma cada vez mais posts e stories patrocinados. Então, entenda que o Facebook, ele quer te mostrar mais para as pessoas se o seu conteúdo é bom. Se suas visualizações estão caindo, é porque o seu conteúdo é ruim. Você tem que aceitar isso. É difícil de ouvir, mas realmente você tem que produzir melhores conteúdos que engajam mais com a audiência que está te assistindo, para que o Instagram entenda que aquilo é bom para as pessoas que já vêm e mostram isso para mais pessoas. Um outro motivo é que você tem que entender o comportamento do usuário. Vamos pensar que surgiu aí o TikTok, surgiu o Reels, a gente tem o feed para disputar com os stories, então você tem que entender que a audiência das pessoas, a atenção delas pode estar divididas em todos esses lugares. Por isso que talvez suas visualizações tenham caído depois do Instagram ter lançado a ferramenta Reels. Por isso é tão importante a gente saber usar tudo que é lançado e entender onde está a atenção das pessoas. Talvez os seus stories caíram bastante visualizações, mas você criou bons Reels, bons conteúdos nos Reels e trouxe mais pessoas, mais seguidores para o seu perfil. E talvez esses seguidores comecem a assistir os seus stories e isso pode aumentar as visualizações ali pelos seguidores que você trouxe do Reels. A gente precisa sempre estar jogando a audiência de um lado para o outro, do YouTube para o Instagram, do Telegram para o Instagram, do Instagram para o Telegram também, usar essa multicanalidade que a gente tem no marketing digital para levar pessoas para lugares diferentes. E não é só no Instagram que a atenção das pessoas estão perdidas. Você pode notar pelo comportamento de usuário que quando o Clubhouse foi lançado, as pessoas estavam menos nos stories e estavam acompanhando mais essa nova rede social, que foi um estouro aí no começo, que muita gente foi para lá consumir conteúdo. Isso deixou menos pessoas no Instagram. Acaba fazendo com que o comportamento de muitas pessoas não sejam assistir os stories e seja estar em outra rede social. A gente fala sempre para os nossos clientes em consultoria que eles devem fazer uma análise reversa. Tente entender como é o comportamento do seu seguidor e de uma pessoa que recebe o seu conteúdo, ao invés de pensar que aquele conteúdo é bom. Então tente pensar como a pessoa recebe, como vai ser a experiência desse usuário mexendo ali no seu carrossel que você criou, nos seus stories. Então você tem que entender tudo isso para criar bons conteúdos e o Instagram te recomendar para mais pessoas. Mas vamos para as dicas práticas. Número 1. Marque outras pessoas nos seus stories. Uma coisa que você pode fazer é, quando você estiver criando conteúdos, marcar outras empresas, outros negócios, outras influenciadoras e outros perfis, porque isso vai fazer com que eles possam repostar o seu post. Uma dica muito legal para quem tem clientes é sempre fomentar que eles repostem ou postem um story marcando a sua empresa, o seu negócio ou o seu perfil no Instagram, porque isso vai trazer a audiência
que assiste os stories dele para o seu perfil, e isso pode aumentar as visualizações dos seus stories. E uma coisa muito legal aqui é que você pode marcar pessoas famosas e elas podem repostar, mas você tem que entender até aqui a experiência dessa pessoa famosa ao ver o seu story. Será que é interessante para ela repostar o seu story que você marcou? Será que ela vai gostar de compartilhar aquilo que você marcou ela? Então pense muito nisso, não fique só marcando à toa para as pessoas te repostar. Marque alguma coisa que está elogiando aquela pessoa, essa pessoa mais famosa que vai repostar. A gente aqui às vezes elogia alguns parceiros nossos que têm mais seguidores que a gente no Instagram, justamente para trazer essa audiência, né? E buscar também perfis que são de nichos próximos de você, ou de perfis que tenham pessoas que seguem esse perfil, que é do nicho que você quer atingir, são pessoas que você quer atingir, pode ser muito legal. Um exemplo aqui é uma marca de joias aí, marcar uma marca de roupas numa parceria. Essa marca de roupas reposta e a audiência da marca de roupas vai desaguar nessa marca de joias. É um exemplo. A dica número 2 é a constância. Postar todos os dias nos stories é importante. A gente sabe que alguns dias você não vai estar afim, você vai estar de férias. Isso é normal, gente. A gente tem que entender a nossa audiência e a nossa capacidade de produzir conteúdo. A gente não consegue produzir todos os dias. Mas é interessante que você tenha algumas cartas na manga. Quando você for viajar, talvez deixar postado alguma coisa, deixar programado para alguém postar para você, ou mesmo pronto para você postar durante a sua viagem, as suas férias. Porque nos testes que a gente já fez aqui em nosso perfil, a gente percebeu que quando a gente deixa muito tempo sem postar, a plataforma ela acaba entregando menos para os perfis que ela já entregava anteriormente. Dica 3. Faça caixinhas de pergunta. As caixinhas de perguntas são super importantes para você entender questionamentos que a sua audiência está tendo, que as pessoas que visualizam seus stories estão tendo e quais são os temas mais relevantes no momento para você abordar no seu perfil. Ali você pode pedir dicas também para sua audiência, você pode pedir, por exemplo, me recomenda um livro. É provável que mais pessoas respondam essa caixinha de pergunta se você deixar apenas faça uma pergunta, pergunte algo. Então, você precisa ser criativo aqui na hora e pensar de novo na experiência do usuário ao assistir o seu story. Será que ele vai querer clicar ali e digitar alguma coisa? Isso são passos a mais que ele tem que tomar para executar uma ação nos seus stories. E esse engajamento conta como um pontinho nos seus stories. Então é importante que as pessoas respondam a caixinha de pergunta para que o Instagram, o algoritmo, entenda que aquele story é legal para mostrar para mais pessoas. E outra dica muito legal sobre ainda as caixinhas de pergunta é que você pode criar enquetes antes de soltar uma caixinha de pergunta. Essas enquetes podem ser relacionadas a um tema. Então eu posso soltar 3 enquetes, exemplo nosso que a gente pode soltar. Você faz stories todo dia? Seus stories são engajados? Você perdeu visualizações recentemente? E sempre deixar uma caixa grande de sim ou não das enquetes, que isso vai ajudar as pessoas a responderem. E no final você coloca, faça aqui perguntas ou dúvidas que vocês tenham sobre stories. Dica número 4, seja blogueirinho do seu negócio. Você já percebeu que os stories que aparecem primeiro para você são das pessoas que você mais interage no direct, das pessoas que você mais tem proximidade e é amigo? Isso acontece porque o Instagram é uma rede social, ele quer que você esteja ali com seus amigos, é isso que gera tanto engajamento nessa rede social. Claro, tem os outros perfis de meme que geram um engajamento enorme, perfis de educação, como a gente traz um material educativo no Instagram, mas as pessoas entram realmente para ver a vida de outras pessoas. Então, como empresa, como um negócio, você tem que dar uma blogueirada, você tem que mostrar o seu dia a dia, porque as pessoas querem ver isso. E além do mais, isso gera uma conexão forte com as pessoas, porque queria te perguntar, o que gera mais vendas? Relacionamento é o que gera mais vendas. Então, se você tem um relacionamento bom com a sua audiência nos stories, é o lugar mais quente para você fazer isso, a pessoa se sente no seu dia a dia, é muito mais fácil de você vender para uma pessoa que está bem relacionada com você. E a gente percebe que no Instagram as pessoas gostam dos bastidores, então mostre isso, mostre o seu dia a dia, você produzindo conteúdo, você, sei lá, se você tem uma loja, você montando o estoque, você mostrando como você atende, os diferenciais da sua embalagem, os diferenciais do seu serviço. A gente sempre que tem consultoria, quase sempre, né, a gente posta
que a gente está fazendo uma consultoria com as pessoas. Então, gere essa curiosidade que você vai vender mais. Dica número 5, faça call to action. Call to action é uma chamada para ação. Eu vejo muitas pessoas que têm muitos seguidores produzindo conteúdo, produzindo stories, mas nunca tem uma chamada clara para uma ação. Então, quando a gente tem tráfego no nosso Instagram, pessoas passando por ali, pessoas assistindo os nossos stories e vendo o nosso feed, é interessante que a gente leve elas para algum lugar, para captar o lead dessa pessoa, o e-mail, telefone e nome, porque aí você vai ter esses dados para você. Esses dados não vão ser só do Instagram. Quando você faz essa chamada para ação nos stories, você consegue chamar as pessoas para tornar uma lista somente sua, para criar uma lista só sua. Então a gente tem lá seguidores no Instagram e aí a gente traz parte desses seguidores para uma lista de e-mails, por exemplo. E essa lista é só nossa. Esses seguidores, se o Instagram morrer amanhã, já era. Então, eu vejo muita gente também que não fazem call to action para vender. Então, tem um perfil lá que tem muitas visualizações nos stories, mas nunca posta algo assim, se você quer esse produto, me chama aqui no direct. Quer saber sobre a nossa consultoria? Chama aqui no direct. Então, isso é muito importante você fazer, e essas direct que as pessoas mandarem, elas vão gerar mais visualizações nos seus stories. Por quê? Porque aquilo conta como engajamento a mais no seu Instagram. O Instagram entende o direct como a interação mais forte que você pode ter. Se uma pessoa está iniciando contato com você e vocês estão conversando ali, pode ter certeza que depois o algoritmo vai entender que os seus stories é relevante para aquela pessoa. Dica 6. Use os stickers de datas comemorativas. Esse aqui é bem simples, sempre o Instagram lança novidades com figurinhas, alguns stickers ali que tem nos stories, e você tem que usar aquilo porque aquilo aumenta o número de visualizações. O último que a gente sabe foi um tal de Ano do Boi. Coloca o sticker na tela aí, editora. E o que acontece? Esse sticker fazia com que aumentasse as visualizações porque o Instagram cria uns stories especiais desse evento em específico. Pode ser o Ano do Boi, pode ser o Natal, por exemplo, que ele criou uma figurinha, e todos os stories que você posta com essas figurinhas aparecem ali. Então, mais seguidores que o Instagram não está mostrando os stories, ele vai mostrar dentro dessa figurinha especial, dentro desse story especial. Isso aumenta muito as suas visualizações nos stories, mas é interessante que você coloque algo de valor, porque muitas pessoas vão assistir que não estavam assistindo antes os seus stories, até te seguem, mas não estavam assistindo. Então é legal que você ponha algo de valor para as pessoas ficarem interessadas, visitarem o seu perfil, para você realmente converter essa audiência em alguma coisa que você queira, né? Para você converter em engajamento a mais, converter essa pessoa para que ela volte mais no seu perfil. Se você tá gostando até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, não esquece, hein? A dica número 7 é: use o storytelling. O nome já fala, né? Stories. Então, quando você cria uma narrativa bem legal ali do seu dia e tudo mais, uma narrativa bem legal de uma história sobre o que você fala, sobre os conteúdos que você posta. Então, se você tem uma loja de moda, você pode contar uma história de moda, uma história de uma pessoa da moda. Se a gente que tem um Instagram de marketing digital, a gente pode falar um pouco da história de grandes empreendedores, que isso interessa a nossa audiência. Você sempre precisa entender o que interessa a sua audiência para você contar histórias relevantes ali nos stories. E sempre uma sequência que isso deixa as pessoas engajadas. Saiba bastante nessas histórias e envolver. Então o início delas é muito importante, assim como o início desse vídeo foi importante, que eu te falei para você ficar aqui, que no final ia ter uma dica legal. Então eu fiz com que sua curiosidade fosse gerada para você ficar aqui até esse momento do vídeo. Então faça isso também nos stories, porque as pessoas tendem a pular rapidamente, é um consumo rápido. Mas se a sua chamada no primeiro story da história que você está contando for muito legal, as pessoas vão parar para assistir. Comece a ter esse pensamento reverso, comece a olhar como você consome a plataforma. Se você está assistindo muitos stories, por que você está fazendo isso? A história ficou interessante para você ali do story daquela pessoa? É um story bonito? O que fez você parar para assistir e ficar engajando com aquele story? E a dica bônus é a dica Mega Blaster Hack. Esse é o hack de engajamento que eu falei que aumenta 30% as visualizações. Mas quando eu falar ele, você já vai entender os fundamentos
ferramentas por trás. Muitas pessoas no marketing querem te dar alguma dicasinha que vai te dar um aumento pontual, mas depois não vai ser tão bom. Querem te falar para fazer sorteio que vai aumentar seus seguidores num curto prazo, mas no longo prazo aqueles seguidores vão deixar de te seguir, vão foder com o seu engajamento. Então, saiba muito bem que essas dicasinhas são pontuais, mas elas ajudam a aumentar seu engajamento e você vai entender o fundamento por trás dela, porque eu falei lá atrás. Você vai pegar o dia que você tem mais visualizações nos seus stories. Geralmente, o nosso aqui é sábado, um outro perfil que eu tenho também é sábado. E o que a gente faz? Tira todos os stories às 9 horas da manhã do sábado do dia anterior. Então, todos os stories que estavam na sexta, você vai excluir. E aí, você vai criar enquetes. Crie 4 enquetes ali, bem no meio da tela, que sejam fáceis de responder, de sim ou não, e que todas as pessoas possam responder. Talvez, se você quiser direcionar um tema, tudo bem. Igual eu dei o exemplo lá atrás, a gente poderia criar: você faz stories? Sim ou não? Você faz stories todo dia? Sim e não. Seus stories são engajados? Seus stories caíram as visualizações nos últimos tempos? Sim e não. Então são perguntas fáceis que com certeza todo mundo que assiste os nossos stories vão responder, ou então boa parte delas, a maioria delas vão ter. O pensamento que você tem que ter é que muitas pessoas respondam. A gente tem que entender que os stories, uma visualização conta como um pontinho pro algoritmo. E quando você tem mais uma visualização e uma resposta na enquete, você tem 2 interações. Então tente fazer isso nos seus stories, você vai ver que no sábado ali de manhãzinha, 9 horas da manhã, que você posta essas 4 enquetes e depois, posta outro conteúdo que você queira. Tem o exemplo da caixinha de pergunta que é legal também. Você pode criar um conteúdo depois que as pessoas queiram compartilhar, que isso vai aumentar mais ainda. Se o Instagram entende que as pessoas estão compartilhando os seus stories, quer dizer que o conteúdo é legal e ele mostra para mais pessoas. Então entenda esse comportamento e usa essa dica e depois conta pra gente aqui nos comentários como que foi, se aumentou realmente as suas visualizações. Bom, chegamos ao final. Aplique essas dicas e conta pra gente, marca a gente, @BoraProDigital no Instagram se você utilizou e teve bons resultados usando essas dicas. Lembra de marcar Bora Pro Digital, como eu falei, porque a gente vai repostar vocês. E aí a nossa audiência vai ver a gente repostando vocês e pode ir lá no perfil e seguir e gerar mais visualizações nos stories. Já sabe, se você curtiu esse vídeo, ele deu um trabalhão pra gente criar o roteiro, editar, tudo mais, deixa o like aqui, se inscreve no canal e comenta pra gente se você usou e aumentou as visualizações, as vendas do seu negócio. Beijo pra vocês, turma. Até mais. Fique com Deus.